Olá, amigos, muita paz a todos. Aproxima-se o final do ano e, com isso, temos em nosso calendário uma festividade muito importante que é o Natal. E as comemorações do Natal é oportunidade para fazermos sincera reflexão a respeito da mensagem que Jesus nos transmitiu há mais de 2000 anos. E é com esse intuito que vamos conversar com Ana Flávia Cipolicol, que com certeza nos proporcionará importantes reflexões sobre o Natal. Ana Flávia faz parte da equipe do setor de estudos da Federação Espírita do Paraná, é integrante da Associação Espírita de Maringá, Amém, palestrante e evangelizadora. Olá, Ana, que alegria ter você conosco. Olá, Dona Ivone, uma alegria estarmos aqui. Cumprimentamos também a todos que nos acompanham. Ana, nós nos referimos às comemorações do Natal. Qual é o valor dessa comemoração? Dona Ivone, é interessante a gente considerar essas datas, né, festivas. São datas simbólicas. A gente sabe que existe assim, não existe um consenso de quando Jesus nasceu, mas existe uma percepção, e nesse sentido praticamente um consenso entre os estudiosos, desculpe, que não foi em 25 de dezembro. Então, não é efetivamente a data do nascimento, mas essa data, como a senhora até se referiu, tem um valor simbólico. E esse valor simbólico tem uma repercussão social, tem uma repercussão cultural e pode, sem dúvida nenhuma, ter uma repercussão também espiritual. Mas nós poderíamos dizer, né, que esse valor depende de cada um de nós. Depende do quanto realmente a gente vai aproveitar esse momento, que é um momento também de balanço, para uma reflexão. E pode sim ser muito bem aproveitado. Então, a gente vê, por exemplo, que nesse período existe a gente chama até do espírito natalino, né? Existe um espírito de auxílio ao próximo, inclusive auxílio material, aqueles que não poderão ter, nem têm condições realmente de alimentação, muitas vezes, ainda mais nesses momentos, né? Que o nosso país vive, a gente tem realmente um aumento nas condições de dificuldades financeiras, etc. Então, imagine, por exemplo, que alguém envolvido por esse espírito de Natal tenha essa atitude e auxilie ao próximo. E descubra o quanto isso é bom, o quanto isso é edificante também para quem faz e torne isso um hábito durante o restante do próximo ano de 2022. Veja, terá sido uma grande conquista a partir do espírito dessa comemoração, desse valor simbólico. Nesse momento também, nós temos a convivência com a família mais proximamente. Claro, a gente vive ainda momentos de exceção, não saberemos o quanto, em termos de convivência, a pandemia vai nos permitir, mas considerando assim de forma geral, né? Nesse momento de convivência, o exercício ao respeito ao outro, quando há diferenças, o exercício da tolerância, o exercício de ouvir o outro, se isso fortalece laços, novamente a gente está vendo aí uma identificação desse imenso valor simbólico dessa data. Então, materialmente, ela não tem valor. No significado das comemorações materiais, não. Mas se ela for bem aproveitada no seu valor simbólico, pode sim ter um grande valor, ter uma grande importância para cada um de nós, né? E esse é o convite realmente, de que a gente observe a data não sob o ponto de vista materialista, mas sob esse ponto de vista reflexivo. É muito interessante que nós, na história da humanidade, vamos encontrar um caso que inclusive virou filme,
de uma noite de Natal muito célebre durante a Primeira Guerra Mundial, quando os soldados que estavam guerreando uns contra os outros, então os franceses e os ingleses de um lado e os alemães de outro lado. E na noite de Natal, 1914, ali nas trincheiras, os soldados franceses e ingleses ouviram os alemães cantando, né, uma canção natalina. E aí aplaudiram. E resolveram cantar mais alto e foram aplaudidos. E assim negociou-se uma trégua naquela noite e por alguns dias, né? Um dos soldados alemães veio até a trincheira levantando uma bandeira branca e eles teriam inclusive confraternizado juntos. No dia 25, ambos os lados fizeram a trégua para enterrar os seus mortos e trocaram inclusive afagos, nós poderíamos dizer assim. E a trégua foi interrompida porque os superiores não permitiram, né, a continuidade. E, inclusive, há informações de que teriam até punido aqueles soldados por terem, de alguma forma, comemorado com o inimigo. É óbvio que a gente pensa assim, puxa vida, o ideal era não ter havido a guerra. Mas olha o valor dessa simbologia, o significado desse momento. O quanto ela representou de afeto ao ponto de ambos os lados se darem conta que ali não havia um inimigo, havia apenas uma pessoa, com a sua família, com a sua história. Então, ela pode sim ter esse valor simbólico. E para nós concluirmos assim esse primeiro momento, nós nos lembramos de um artigo que está publicado na Revista Espírita, salvo engano, de 1865, assinado por São Luís, em que ele diz que assim como a gente comemora, né, o natalício, nós poderíamos comemorar também o nascimento da doutrina espírita. Nos lembrar também desse nascimento, porque é Jesus de volta, né? Realmente a gente percebe neste período um clima diferente na Terra, né? A gente sente que algo se modifica, com certeza em função de tudo isso que você falou, né? As pessoas pensam mais no outro, né? Lembra-se de pessoas que estão distantes, e tudo isso em função da lembrança de Jesus, né? Mesmo não sendo a data do nascimento dele, é comemorado como se fosse, né? E eu gostaria que você nos falasse, Ana, como que o Espiritismo classifica, como que Jesus entende, compreende Jesus? É muito interessante realmente as informações são muito interessantes as informações que o Espiritismo nos traz. Na parte terceira de O Livro dos Espíritos, que é a obra que inaugura, né, o Espiritismo na Terra, essa parte trata das leis morais. E o primeiro capítulo é um capítulo para explicar a lei divina ou natural. E nesse capítulo tem uma questão bastante conhecida, 625, em que o codificador então pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à Terra como modelo e guia, que afinal de contas é um capítulo que fala da lei divina, né? E de nada nos adiantaria conhecer a lei e não poder segui-la. E nós ainda precisamos desses modelos, né? E a resposta, ela é muito pontual: Jesus. E aí o codificador coloca uma nota explicando que Jesus é o tipo a que a gente pode aspirar na Terra. Então, o Espiritismo classifica Jesus como o espírito mais perfeito que já esteve sobre a Terra e que é o nosso modelo e guia. E um modelo e um guia só tem valor se ele for utilizado como um norteador para a vida. Daí realmente esse valor simbólico desse momento para nós nos lembrarmos disso e trazermos isso para o cotidiano das nossas vidas. E nós encontraremos também as elucidações espíritas no sentido de que este espírito tão desenvolvido do ponto de vista intelecto, moral, o médium de Deus, como classifica a obra A Gênese,
os milagres e as predições segundo o Espiritismo, esse espírito conduziu a formação do planeta Terra. Porque os espíritos, de acordo com o seu nível evolutivo, têm diferentes tipos de atribuições. Há aqueles que protegem pessoas, famílias, cidades, comunidades, e também aqueles que são encarregados de planetas e até de outras formações, né? E Jesus, então, conduziu a formação da Terra, conduziu a equipe dos espíritos desenvolvidos que atuaram, conduziu o seu desenvolvimento do ponto de vista amplo, social, do ponto de vista espiritual, conduziu as revelações, esteve pessoalmente encarnado na Terra para fixar, demonstrar esse exemplo do que é realmente relevante numa reencarnação. E compreendendo que o processo educativo requer reforços, enviou o Espiritismo, sendo o coordenador espiritual desta revelação, a revelação espírita, que vem desenvolver os seus ensinos. Então, Jesus não é apenas uma figura histórica, não é apenas um líder religioso. Jesus é o modelo e guia para todos os nossos dias. É um irmão querido que nos cuida, nos ajuda, que nos conhece pessoalmente a cada um de nós pelo nome. E que, em nome de Deus, nosso Pai, Pai de Jesus, nosso Pai, nos conduz, nos auxilia, demonstrando tudo o que nós podemos fazer quando nos associamos à lei divina, cumprimos a lei divina, desenvolvendo os nossos potenciais. Esse conhecimento é muito confortador para nós, não é, Ana? A figura de Jesus é muito conhecida no mundo cristão, mas principalmente no Ocidente. E nesse caso, como podemos entender a relação de Jesus com os outros povos? Acho que uma boa figura para a gente conceber, nós comentávamos de Jesus como o Espírito que conduziu a formação da Terra, ele é o governador da Terra, e por isso nós podemos ter absoluta certeza de que a Terra se transformará, será um planeta regenerado, e nós podemos auxiliá-lo nesse processo, permanecendo aqui, né? Obtendo os benefícios de uma morada mais adequada. Podemos ter essa certeza porque ele é o governador. E ele tem um nível de competência associada à vontade de Deus em que não haverá erro, né? Mas o governador tem seus ministros. E nós podemos conceber que ele também teve os seus ministros espalhados pelo Oriente e pelo Ocidente. Nós vamos encontrar na história do mundo, tanto oriental quanto ocidental, muitos missionários ensinando as mesmas verdades espirituais, sob pontos de vista diferentes. Então, nós temos os filósofos gregos, mas nós temos também Krishna, nós temos Zoroastro, nós temos Buda, nós temos inúmeros outros, né? Poderíamos pensar nos sacerdotes egípcios. Todos esses e tantos outros são ministros de Jesus. Então, Jesus, como governador, ele trouxe as revelações adequadas à realidade de cada povo através desses que são os seus missionários. E que estão trabalhando para que todos esses povos realmente vivenciem a lei divina. Porque não é importante, e nem poderíamos conceber no modelo e guia, o personalismo. Não é importante que se conheça Jesus para aquele que teve um outro missionário, mas é importante que se vivencie o bem, que se realize aquilo que se desejaria para si mesmo. Jesus, ele sem dúvida foi um missionário muito importante no mundo ocidental, em um ponto em que nos ajuda no desenvolvimento, e que sem dúvida poderia ter se espalhado, quem sabe se nós cristãos
tivéssemos feito ao longo da história também a nossa parte, é possível a gente conceber isso, né? Que talvez ele fosse muito mais respeitado e amado se tivesse sido adequadamente apresentado. Mas não significa dizer que ele não esteja chegando de muitas formas através de tantos outros missionários. E que nós não possamos, ao nos encontrando com ele, sermos as suas cartas vivas hoje. Excelente reflexão, Ana. Ana, se Jesus é o espírito mais perfeito que esteve sobre a terra e o seu ensino reflete a sua sabedoria, muitas pessoas se perguntam para que veio o espiritismo. Você poderia comentar essa indagação tão comum? É realmente uma indagação muito interessante e o codificador Allan Kardec vai comentar essa percepção tanto na obra O Livro dos Espíritos quanto na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Então, se nós pensarmos assim, puxa, se nós estamos tratando de fato do espírito mais perfeito e ele deixou o seu ensino, por que haveria ele mesmo de ter conduzido uma nova revelação? E uma nova revelação que a gente sabe não ensina nada de novo em relação ao que Jesus ensinou, mas desenvolve os seus ensinos. E por que desenvolve? Porque nem todos compreenderam. Então, se nós observarmos, apesar da excelência das revelações anteriores e da excelência do exemplo de Jesus, se a gente olhar para a nossa sociedade atual, nós veremos muitos paradoxos. E até mesmo se a gente fizer uma análise individual, eventualmente encontraremos também em nós, alguns de nós, paradoxos muito grandes. De apesar de nós conhecermos a letra, a forma, termos aquela informação, ela não se converteu numa atitude. Então, quantas vezes nós agimos em relação ao outro como nós gostaríamos que ele agisse em relação a nós? Então, se essa não é uma realidade ainda para todos, foi para muitos. Nós temos muitos exemplos, conhecidos e anônimos, de pessoas que se transformaram a partir de outras revelações, a partir da revelação de Moisés, a partir da revelação de Jesus, mas não fomos todos. E um irmão, um educador, a serviço de um pai amoroso e bom, não vai abandonar os seus educandos, ele dá uma nova oportunidade. Então, o Espiritismo, ao desenvolver os ensinos de Jesus de forma adequada a um século em que a ciência já tinha avançado, a partir do século XIX mais especialmente, ele nos dá condições de compreensão, caso a gente não tenha compreendido ou não tenha querido compreender. Então, por exemplo, a própria questão do perdão que Jesus nos ensinou, e ninguém nega o valor deste ensino, mas quantos de nós perdoamos? Na medida em que o Espiritismo vai nos desenvolver e nos elucidar a vida futura, demonstrando o mundo espiritual como ele é, e que ele está aqui ao redor de nós, nos acotovela, e que isso gera leis de sintonia, a gente passa a entender por que Jesus investiu tanto no perdão. Passa a compreender o perdão também como um elemento, é um plug, né? O plug é a tomada. É o exercício de nós podermos nos plugar com os benfeitores. E tantas outras questões. Jesus tratou de todos os assuntos e o Espiritismo vem dar um desenvolvimento que nos ajuda a dar uma aplicação prática. Então, é muito relevante, sim, essa contribuição a todos aqueles que eventualmente ainda não conseguimos fazer o nosso processo educativo na medida em que podemos. Por certo, todos nós comemoramos o Natal. Se nós pudéssemos pensar em uma celebração ideal de Natal, Ana, qual seria? Como seria essa celebração? A celebração no íntimo da alma.
Existe um autor, Pedro Camargo, né, usa também o pseudônimo Vinícius, que ele vai tratar num texto, vai nos trazer uma reflexão assim muito interessante em torno do mestre, é o livro em que estão esses textos que fazem essas reflexões, e que ele vai nos levar, nos conduzir numa reflexão de quando nasceu Jesus para cada personagem, né? Então ele fala, por exemplo, que para Paulo, Jesus nasceu naquele momento na estrada de Damasco, quando ele se dá conta da grandiosidade do mestre e passa então a servi-lo, porque até então ele era um perseguidor. Ele refere-se também a Maria de Magdala, né? Jesus nasceu para ela naquele momento em que ela percebe que poderia ser preenchida afetivamente, não pelo exercício de uma sexualidade desregrada, mas pelo exercício do amor ao próximo. Ele refere-se também a Pedro, por exemplo, e que Jesus, apesar de ele já ser alguém de uma convivência estreita com o mestre, Jesus teria nascido para ele naquele momento em que ele, diante do testemunho, nega conhecer o mestre por 3 vezes. Porque naquele instante ele se dá conta da sua fragilidade. E quando a gente se dá conta da nossa fragilidade, aí está a nossa força, porque nós podemos trabalhá-la. E ele, de fato, trabalha, Pedro. Ele, com humildade, assume a responsabilidade, supera e se torna, de fato, uma pedra angular no desenvolvimento do cristianismo. E dessa mesma maneira, nós poderíamos nos perguntar quando Jesus nasceu para nós e se ele nasceu para nós. E ele nasce para nós quando a gente faz um encontro íntimo com ele. E esse encontro só pode acontecer por meio do estudo, das reflexões e de uma atitude em que a gente esteja comprometido a realizar aquilo que ele nos propôs. Só aí a gente entenderá de fato o valor de Jesus. E esse é o encontro a que nós estamos convidados, todos nós, nesta reencarnação. E será uma reencarnação muito feliz se ao final dela nós pudermos, ao retornar ao mundo espiritual, não necessariamente sermos recebidos por ele, porque de fato talvez não seja possível, mas sermos recebidos por aqueles que deram seus créditos para nós estarmos aqui e sermos parabenizados por termos sido fiéis até o fim. E no íntimo da nossa alma, nós sentiremos o Mestre, porque estaremos estreitamente ligados a Ele. Mas para isso, é fundamental que Ele nasça todos os dias para nós. E que todos os dias nós possamos oferecer as mãos. Paulo tem ensinos muito interessantes nesse sentido. O Senhor faz maravilhas, mas eu posso oferecer as mãos. Os acertos são do Cristo, os erros são meus, mas eu posso estar disposto a buscar acertar com Ele. É o grande trunfo das nossas vidas, encontrá-lo. Ana, quando nós encerramos uma entrevista como essa, nós nos lembramos de agradecer a Deus por essa oportunidade de tratarmos de assuntos como esses à luz da doutrina espírita que nos foi enviada por ele, né? Muito obrigada, Ana, por nos trazer essas reflexões. Eu que agradeço a oportunidade e desejamos a todos um Feliz Natal, muitas bênçãos neste ano novo, 2022, com muitas realizações do ponto de vista espiritual para todos nós. Muito obrigada. E eu gostaria de encerrar o programa com um pequeno poema de autoria de Cassimiro Cunha, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal,
psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse poema tem por título Bilhete de Natal e diz assim: meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração cheia de fé e de amor por quem passa sobre a terra encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe sem afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem os carinhos de um pai. Mas, escuta, não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar do seu coração. Muito obrigada a todos por este ano que estivemos juntos, pela audiência. Desejamos a todos muita paz, muita alegria, muita felicidade e muitas reflexões. Um Feliz Natal e que 2022 seja um ano muito próspero para todos nós. Muita paz a